E o Flamengo vence o Clássico das Nações. Maiores torcidas do Brasil, mas tá de longe de ser um dos melhores futebol do Brasil, né? Bem fraquinho, né? Vamos falar a verdade, o nível técnico desenvolvido na partida. Mesmo que teve um primeiro tempo com um nível baixo, mas com alguma chance que teve, mas por parte do Corinthians, né? Que a inoperância do Flamengo foi total. Segundo tempo, reverte, o Corinthians recua mais, diminui o já pouco poder de ataque, né? Quase que único e exclusivamente com o Roger Guedes. E o Flamengo na base do abafa, na insistência, muito menos do que pela técnica, e excesso de chuveirinho também, bola alçada na área. Sim, dessa forma consegue, com o seu colaboracionismo da zaga corintiana, o Flamengo consegue a vitória. Flamengo que entra no G6, Corinthians que permanece mais uma rodada no Z4, na zona do rebaixamento, e vê sua situação se complicar. A situação de momento, leia-se o que? Foi a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians mal no Brasileiro, Corinthians em maus lençóis em Libertadores da América, em maus lençóis Copa do Brasil. O Flamengo segue seu rumo, com essa vitória já meio que dá, é o tal do mudar a chavinha. Como mudaria pro Corinthians se estivesse ganhando comparando momentos, do grande Flamengo, do combalido e frágil Corinthians, né? Então vamos lá, vamos tentar focar um pouco mais do Corinthians, né, que é o rival direto do Palmeiras, vídeo feito por um palmeirense, mas também vamos falar do Flamengo também, né? Porque o Flamengo também foi parte desse mau momento do Corinthians. Colocou mais, foi a cereja do bolo em cima de todo essa situação corintiana. Mais um capítulo tenebroso dessa história recente. Que a gente pode falar do time do Corinthians. Primeiro eu vou começar a falar do Corinthians. Do Corinthians, do que eu posso adiantar, que eu já tinha citado já na introdução do vídeo. A péssima qualidade do jogo no primeiro tempo, o Corinthians pouco produziu, mas esse pouco já foi mais do que o Flamengo, sim. E praticamente as únicas estocadas eram puxadas por quem? Roger Guedes, outrora por Adson. Mas o Corinthians tinha um repertório muito curto em tentar perfurar um Flamengo que não estava recuado, não estava ofensivo, estava postado em campo. Mas mesmo com sérias baixas no time do Flamengo, o Corinthians não soube, até por suas próprias limitações. Teve as limitações do Flamengo, é óbvio, né? Que poderia deixar o corintiano feliz. Agora sim, vou ter chance de tentar ganhar do Flamengo. Não, nem isso. Porque o Corinthians também não... Se o Flamengo teve baixas até de última hora, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, que também não jogou, o Corinthians teoricamente tinha praticamente a sua força máxima. O que é a força máxima do Corinthians no dia de hoje? Os mesmos medalhões de sempre. Alguns começou no banco, entrou durante a partida, mas quem estava lá nada fez, né? Então a primeira etapa de um jogo muito pobre e de um Corinthians que ao menos tentou, e um Flamengo, até para mim estranheza, porque o que eu esperava antes da partida? Um Flamengo, mesmo eu não esperava as baixas do Arrascaeta logo no aquecimento, mas o Flamengo vai ganhar do Corinthians. Eu não diria com um placar tão elástico. Eu esperava, por ser palmeirense, um placar elástico pro Flamengo contra o Corinthians. Mas eu, fazendo a leitura da partida antes, eu achava que o Flamengo ganharia com uma certa tranquilidade, não elasticidade no placar. Mas não foi isso que aconteceu. E se terminou o primeiro tempo, e se tivesse que ter um merecedor, uma vitória parcial, como não houve, quem minimamente construiu foi o Corinthians. Pasme, o Corinthians no Maracanã construiu no primeiro tempo mais do que o Flamengo. Isso deu penso na minha forma de pensar, deu uma luz pro torcedor corintiano. Que, poxa, dá jogo, né? É aquela coisa que o Corinthians fica pensando, se tivesse um fulano de tal, se ciclano tivesse, ou fulano tivesse, se dedicasse um pouquinho mais. Esse fulano ou ciclano que eu falo, dá pra se resumir em quem poderia se doar um pouquinho mais. Yuri Alberto,
que há muito tempo eu acompanho, fica se escorando nas costas de Roger Guedes, que ele sim se dedica, mas se esbarra no que? Ele vai para um lado, é um Watson que faz a correria do outro lado, muitas vezes desordenada, sem muita inteligência tática, e o Yuri Alberto não corre, não marca, não se dedica, é um jogador sem alma. Você não vê aquela, você vê a vibração no Roger Guedes em cobrar, muitas vezes o Roger Guedes querendo o brilho próprio, querendo, não pensando no Corinthians, pensando nele mesmo, mas o Yuri Alberto nem isso, pelas cifras que veio, pelos tantos jogadores que na negociação do Corinthians com o Zenit da Rússia, o Corinthians envolveu, o Corinthians perdeu tanto jogador para trazer um Yuri Alberto a peso de ouro e nada faz. É justo? É legal? Não sei. Pro corintiano não. Pro palmeirense, pro flamenguista foi ótimo, porque ele nada faz. Não incomoda, não... Vive de um golzinho esporádico. Ele tinha feito o gol do empate quando a gente estava perdendo, né? Por Fortaleza, se não me engano, acho que em Itaquera. Fez o gol no finalzinho. Ó, ele voltou. Quem voltou? Yuri Alberto, não. Já para segunda, da primeira e já para segunda etapa, falando ainda do Corinthians, o que eu pude gostar, de quase não consegui gostar nada do Corinthians, o que eu consegui ver foi a dedicação defensiva do Corinthians. Um time que se dedicou na marcação. Porque eu pensei o quê? Luxemburgo olha para sua equipe, obviamente que ele não vai chegar e escrachar todo mundo, pelo menos nos microfones, mas ele sabe que o elenco do Corinthians é fraco nas peças que tem para poder oferecer alguma coisa. Ele pode ter a ideia na cabeça, mas quem vai executar os jogadores? Se os jogadores são de péssimo nível técnico, ou por deficiência técnica, ou porque já são jogadores velhos, já rodados, já estão ultrapassados, de certa forma fica difícil ele expor o pensamento dele. E o que o Corinthians podia se propor fazer contra um Flamengo? Marcar, não deixar o Flamengo criar. E essa proposta foi bem executada, do primeiro pro segundo tempo. Tanto que o Flamengo pouco criou, por falta de inspiração também própria, mas também porque o Corinthians soube anular. O Corinthians foi até então, vamos dizer, tentar medir bem as palavras, mas foi perfeito até antes do gol, aos 90 mais 4 minutos de jogo, né? Já no finalzinho já da partida, aconteceu a falha, que foi a falha corintiana, porque Everton Cebolinha cruza a bola na área e já sem tática nenhuma, o centroavante, com muitas aspas, Léo Pereira, cabeceia sozinho, Murilo estava na bola, não marcou, o Matheus Bidu também não marcou. Cara, ele subiu sozinho, com um legítimo camisa 9. Como um Pedro deveria fazer, um Gabigol deveria fazer, qualquer jogador. Ele foi lá. E ele já contundido. Tanto que depois do gol, ele cai no gramado, ele vai lá, ele cumprimenta todo mundo. Depois do gol, né? Porque ele literalmente se arrastou até o gol. Léo Pereira. Tipo, muitos dizem que é um falso 9. Ele é até um falso atacante. Ele era zagueiro, se lançou ao ataque. Nós palmeirenses sabemos muito isso aí. Quando o Palmeiras está em desespero, quem faz muito isso? Gustavo Gomes. De vez em quando ele até arranja uns golzinhos também. Quando o Palmeiras está em desespero, precisa de um gol, de uma vitória ou do empate, ele se lança para o ataque. Acaba, por sua performance, acaba fazendo um golzinho. O Léo Pereira consegue e dá a vitória para o Flamengo, dá tranquilidade para o meio de semana quando tiver Libertadores. E traz todo o inferno astral, toda a intranquilidade pro Corinthians, esse gol. O Corinthians, na sua proposta, do que se propôs fazer, estava conseguindo uma vitória de 0-0, pode-se dizer. O Corinthians se propôs. O Corinthians, eu acho, não maltrataria o Flamengo. Perdeu os bons gols, uma vez ou outra com o Adson. Perdeu algumas chances com o Yuri Alberto debaixo do gol. Num chutes cruzados do Roger Guedes, era só enfiar o pé, ele errava o tempo de bola. Então o Corinthians produziu. Aí aquela coisa lá, ou era o 0-0 perfeito pro Corinthians, ou golzinho cagado, mas o negócio é não deixar o Flamengo criar. Errou na última bola. E contra um Flamengo você não pode errar. Mesmo um Flamengo desfalcado, um Flamengo nem tão bem em vista do que o flamenguista, ele vislumbra o quê? Um Flamengo perfeito é o de 2019 de Jorge Jesus, que já foi 4 anos atrás. Esse era o Flamengo perfeito pro flamenguista de hoje. Mas o Corinthians falhou. O Corinthians falhou tantas vezes ofensivamente porque não fez gol. Falhou uma vez defensivamente. A da zaga que estava sendo dita perfeita na situação tomou o gol. E sai derrotado, sim.
o Corinthians ainda, para poder matar um pouco dessa parte do Corinthians e já passar pro Flamengo, todo time tem o seu retrato da derrota. O Flamengo venceu, o Corinthians perdeu. Quem você olha para campo e vê o retrato do desânimo e da derrota do corintiano? Corintiano que eu falo da torcida, da diretoria, do time, ou a personificação do corintiano, Yuri Alberto. Muitas vezes desfocado, outras vezes displicente, não, sem um pingo de sangue nos olhos, comprometimento, afinco, vontade de entregar o que a nele foi confiado, gols. Acho que um pouco de habilidade você cobra de quem? De um Adson, você dentro da situação, você cobra de um Roger Guedes, você cobra até de outros jogadores. Mas Yuri Alberto é gol, ou gols, nem isso, nem no plural, nem no singular. Ele não entrega, vive de gols esporádicos. Um gol num jogo lá atrás, outro, um gol em Itaquera, salvando quase nos últimos minutos um empate com Fortaleza em Itaquera. Então, é muito pouco. Então, o retrato do corintiano desiludido, o retrato do corintiano desanimado, desfocado, é o corintiano assistir um jogo e ver Yuri Alberto sem nada entregar. E pra ele, tudo bem. Não, legal. Sai gol do Corinthians, eu vou lá abraçar o Roger Guedes, vou abraçar o Adson. Mas e o seu gol? Quem vai te abraçar? Ninguém, porque você não faz gol, Yuri Alberto. Então, e você ganha muito bem pra isso. Você vê a peso de ouro pra poder entregar gol e gols. Você não entrega. Agora um pouco também de falar de... Falei de Corinthians, falar de Flamengo. Sempre existe o lado vitorioso, tem o derrotado, tem o lado vitorioso, o lado que venceu. De Flamengo 1, gol de Léo Pereira, Corinthians 0, bem no finalzinho. O Flamengo, podemos falar de Flamengo, como eu já tinha citado, eu citei que o Corinthians tinha sido, pouco produziu, mas foi tão pouco que conseguiu produzir mais que o Flamengo, que não produziu nada. Eu sou da tese que defendo que 1 é mais que 0. O Corinthians produziu 1, ou meio, ou 0,1. O Flamengo não produziu nada. Não fez nada na primeira etapa. Muito pode-se colocar na conta do quê? Os desfalques também. Que o Flamengo, não, como já citei, não é o mesmo time dito perfeito de 2019. Passou 2019, 2020, 21, 22, estamos em 2023. Eu acredito que o flamenguista tem que acordar e pensar: muito legal, está na nossa prateleira as taças conquistadas em 2019, mas já estamos em 2023. O Flamengo tem que continuar caminhando na sua história. É bom olhar para trás, ver os títulos, os heróis, reverenciar e reconhecer os grandes ídolos, ok. Mas chegar ao ponto de usar como base. O Flamengo de hoje só vai ser bom se for igual ao 2019. Ainda tem jogadores do Flamengo que já estão, não vou dizer ultrapassados, mas ainda são de 2019. O Flamengo tem que passar meio que paulatinamente, devagar, mas tem que ser uma coisa contínua, reciclar o elenco. Ver se uma hora que, se ainda é bom ter um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, um Gabigol, um Pedro, até onde um São Paulo pode sugar dentro dele. Tipo assim, o sugar que eu digo, no sentido que eu falo, é o quê? O máximo que eu posso tirar de você para você me entregar dentro de campo. Esse é o ponto. Ou será que já tiramos todo o suco de dentro do time do Flamengo? Não, o time já tá seco, já tá só o bagaço, não tem mais nada. Então esse é o ponto que eu acho que o flamenguista, diretoria, o flamenguista, time, o flamenguista, torcida do Flamengo tem que ver. Será que a vibe do time já passou? Ou não? Porque muitas vezes, o Flamengo ganhou, é tudo maravilhoso. Não, mas você tem que ver os pormenores também. Mas como eu estava citando, pode colocar também na conta os desfalques. Você pegar um Corinthians que obviamente ia jogar fechadinho, você não ter um Everton Ribeiro, o time sente. Você principalmente não ter um Arrascaeta, que é um Arrascaeta que municia um Pedro, é um Arrascaeta que municia um Gabigol, que eu não vejo esse poderio todo no Gabigol, no sentido de que chamar a responsabilidade. Eu gosto muito do Gabigol num time redondinho, como o de 2019, que já foi 4 anos atrás. Mas
o que acontece com o Flamengo é o seguinte, não sei se parou no tempo ou não, mas também com esse desfalque, para você ver, se não tem o Arrascaeta, o time morre. Você tenta, sei lá, você adianta Gerson, dá mais liberdade para um Thiago Maia, sei lá, tenta mudar as peças que tem. Mas viver refém da presença ou da ausência de um Everton Ribeiro, vide plantel de 2019, Arrascaeta de 2019, é muito pouco se pensando numa grandeza de um Flamengo. Esse é o ponto que eu quero fazer. Não estou dizendo que o Everton Ribeiro é ruim, não estou dizendo que a Arrascaeta é ruim, não. Eles são bons, ainda mais no contexto de futebol brasileiro, ainda mais vitais para um time igual o do Flamengo. Mas depender somente disso, se a Arrascaeta não estiver em campo, ou se ele estiver e não estiver inspirado, o Flamengo morre. Não tem continuidade nas jogadas. Você, sem a Arrascaeta, você mata um Gabigol. Ou você tendo um Arrascaeta meia bomba, machucado, voltando de lesão, você não tem um Gabigol ou um Pedro 100%, porque ele municia muito bem. Então, o Flamengo não pode viver refém das suas limitações, né? Seja por contusões, suspensão, ou por, sei lá, acho que tem que oxigenar primeiramente o elenco. Mas eu senti do Flamengo, na primeira etapa, foi a falta de inspiração muito linkada no que? A falta dos jogadores. Tipo assim, são os mesmos, são os repetidos jogadores de 2019. Estão em 2023. Mas ele tem que estar. Se eles não tiverem, como não estavam, o Flamengo sentiu. E viu um Corinthians que, se terminasse a primeira etapa com algum vencedor, se é que tivesse merecimento, seria o Corinthians e não o Flamengo. Estamos falando de um Flamengo dentro do Maracanã, contra um Corinthians, um fraco, frágil e combalido Corinthians, atualmente falando. Então, as ausências foi muito sentido. Principalmente, eu digo mais de Arrascaeta do que o Everton Ribeiro. Para quê? Para dar vida ao ataque do Flamengo, que não houve. Viveu de uma bola alçada na área, com gol de cabeça no último minuto contra um frágil Corinthians. Vencer é legal, entrar no G6 é legal, fazer o Corinthians ficar no rebaixamento é muito bom. É óbvio que é. Tem todo esse contexto, mas não pode, a torcida do Flamengo não pode se cegar aos erros que existem, né? Continuar a cobrança como tem que ser feito e como está sendo feito, acredito que continua sendo feita, mas não venceu, tá tudo a mil maravilhas, e se cegar aos erros que acontecem. Que os erros permanecendo vai ocasionar revés e derrotas futuras. Então esse é o ponto. Já o Flamengo no segundo tempo, que eu falei, eu citei o Flamengo foi muito pobre, muito por causa dos desfalques. No segundo tempo o Flamengo foi mais guerreiro, foi mais insistente. Guerreiro nem tanto, não foi tanta aquela gana por vitória, mas foi insistente. Achei a melhor palavra para poder falar do Flamengo no segundo tempo. Flamengo insistente. Insistiu, tanto que tentou o gol. Da forma que foi, não foi um centroavante que fez, foi um ponta que saiu do banco, Everton Cebolinha, e cruzou na cabeça de um zagueiro machucado. E contando com a total inutilidade e inoperância da zaga adversária. Matheus Bidu, lateral esquerdo, não marca ninguém. Murilo, dizem que é a joia da base do Corinthians, eu acho ele limitadíssimo e assustado. Mas em vista do Gil que tá do lado dele, Murilo é o Beckenbauer da zaga do Corinthians, né? Em vista do companheiro. Mas o Flamengo insistiu e conseguiu o gol da vitória. Nisso com merecimento. Um time mais forte. Ligou a chavinha, vamos jogar? Só que estava esbarrando em suas limitações. Que o Flamengo também tem limitações. Só que insistiu. Contra um time fraco igual o Corinthians. Se continuasse tendo mais tempo, ia sair mais gols do Flamengo, porque o Corinthians suportou até onde poderia suportar a porrada. Mas uma hora o Corinthians, que apresenta muitas falhas e estava sendo perfeito na zaga, ia apresentar, e apresentou, só precisou apresentar uma falha para o Corinthians sair perdedor, porque lá na frente o Corinthians não faz nada. Então o Flamengo foi premiado por sua insistência, mas não apaga a inoperância total, muito também pelos desfalques, na primeira etapa e no começo da segunda. Então, isso que o flamenguista como um todo tem que abrir os olhos. Comemorar sim a vitória, porque é de direito. Toda vitória tem que ser comemorada, né?
porque soma-se 3 pontos, um campeonato tão competitivo como o Campeonato Brasileiro, mas tem essa também, do não se cegar aos erros, porque pode fazer mal pro próprio Flamengo. Voltando agora a falar de Corinthians, falar da continuidade do Corinthians também. Se você acha que tudo não tá ruim, que não possa piorar, pro Corinthians sim. Você acha que o inferno corintiano acabou? Pegamos o Atlético Mineiro, perdemos. Pegamos o Flamengo, perdemos. Agora vamos ter mais sossego, né, nação corintiana? A Fiel precisa de sossego. Não. Quarta-feira agora tem só Argentinos Júnior em Buenos Aires pela Libertadores da América. Corinthians com obrigação de vencer. Por quê? A situação tá delicadíssima. Se perde para um Argentinos Júnior, que seria normal em qualquer situação, Corinthians que já tá em terceiro, vai ficar muito pior ainda. Vai ter que brigar por vaga numa Sul-Americana, tipo um playoff lá para tentar ir para uma próxima fase. Praticamente o ano do Corinthians acaba. Vista mais o que? Todo sofrimento do corintiano é pouco? É bobagem? Não, não é. O Corinthians deixa o Brasileirão, pensa na Libertadores, Corinthians no Z4. Aí, próximo final de semana, o Corinthians tem Brasileirão e no outro meio de semana, não nesse, no outro, tem Copa do Brasil, é a volta contra o Galo. Será que o torcedor corintiano vai ter paz? Será que consegue ter paz? Acho difícil. Então, fala um pouco da sequência corintiana, né, que já teve em jogos passados. Copa do Brasil, um time totalmente fechado e com a proposta de inutilidade nenhuma na ofensiva, e vamos marcar o Galo em Minas, todo mundo atrás da bola, perde de 2-0. Vai para o Rio de Janeiro, né? Nem vai para São Paulo, já vai direto para o Rio de Janeiro, 1-0 para o Flamengo, esse jogo que eu falo para vocês. Aí agora que é a sequência matadora do Corinthians, sente só, meio de semana, Argentinos Júnior e Corinthians, na Argentina. Aí o Corinthians volta pro Brasil, pega o Fluminense do Diniz, né? Será que vai? Será que não vai? Diniz, quando você acha que vai empolgar, pede pro Botafogo. Mas tá bom. E depois de pegar em Itaquera, Corinthians e Fluminense, o Corinthians em Itaquera novamente, pela Copa do Brasil, pega o Atlético Mineiro. A pergunta que fica, toda essa sequência, quantas derrotas o Corinthians vai conquistar? Vai conquistar vitória, se é que vai. Luxemburgo vai chegar até o jogo de volta contra o Atlético. Se perde, vamos supor, perde para o Argentino Júnior, perde para o Fluminense. E se perder para o Galo na volta da Copa do Brasil? Perdeu não, como perdeu 2-0. Vamos supor que ganhe só de 1-0, mas é eliminado na Copa do Brasil. Será que o Luxemburgo fica? Né? Sustentar, vamos supor, uma matemática desclassificação Libertadores, Z4 no Brasileirão e eliminação em Copa do Brasil. Libertadores, Copa do Brasil, fora. Libertadores, Z4. E imagina todo esse furacão, todo esse tormento corintiano, o Luxemburgo cai. Quem for assumir, se é que alguém poderia, hipotético, tudo isso no campo da hipótese, hipoteticamente assumir um Corinthians, numa hipotética queda do Luxemburgo, né? Porque se os resultados continuarem desse jeito, ele cai. O futebol brasileiro é cruel, sim. Quem viria? Quem é que vai querer vir também? Tem essa também. Então, o Corinthians vai pegar nesse meio de semana o 11º colocado do Campeonato Argentino e no grupo do Corinthians está em primeiro com 7 pontos. O Corinthians, que é 17º do Campeonato Brasileiro, zona do rebaixamento. Na Libertadores, no seu grupo da Libertadores, o mesmo do Argentinos Júnior, que é primeiro, o Corinthians é terceiro. E pode cair fora, não matematicamente, mas pode se complicar se vier a perder. O que com esse time é normalíssimo perder na Argentina. Detalhe, perdeu o Itaquera, não preciso falar muita coisa também não, né? Então, quarta-feira, 21h30, não perca, porque... não perca você que está assistindo, provavelmente o Corinthians até perca, provavelmente, né? Já o próximo jogo do Flamengo, né? Agora, falando de Corinthians, agora, não na sequência do Flamengo, mas o próximo jogo do Flamengo, Libertadores da América também. Também quarta-feira, 21h30, com o Ñublense do Chile, na cidade de Chillán, perto de Concepción. Pega o 12º colocado do campeonato chileno. E na Libertadores
é apenas o quarto, é o último colocado com 3 pontinhos. O Flamengo é o segundo com 4. Mas tá tudo muito próximo, né? O Flamengo perdendo cai bastante, mas se ganhar já dá aquela guinada para não deixar o Racing fugir muito. Então foi isso, então. Então é Flamengo e Corinthians. A coisa foi feia no campo, né? A coisa muito mais feia do que a cara do Cássio é o quê? É o futebol do Corinthians, são os resultados do Corinthians. O primeiro tempo do Flamengo não foi nada lindo também não, né? Foi tão bonito igual a cara do Pedro também, que tal qual o Cássio também não é nenhum modelo. Mas é isso. O Flamengo tem que melhorar para conseguir os objetivos que o Flamengo e o flamenguista quer. O Corinthians tem que melhorar tudo. Começar do zero. Quando vai começar? O tempo tá rolando. As partidas estão acontecendo. E o resultado não está vindo.